Você tem quantos anos, Dionísio? 29. 29. Você assistiu a Xuxa, mais novo? Mas eu me lembro pouca coisa, mas assistia quando eu era criança. Qual a sua primeira memória da Xuxa, você lembra? Rapaz, eu lembro assim das dancinhas que tinha, lembro das Paquitas com a roupa Hilarie, vermelha. lembra? Hilarie é clássico, né? Mas eu era bem criança mesmo, pô. Então você já tinha... É muito louco, porque às vezes, eu depois de participar, às vezes é muito louco você olhar e falar assim, quando na sua vida, tipo, você assistindo, você viu ela dançar, e você falou, puta, daqui a 20 anos eu vou estar dentro do reality show. 30 anos. Não, ele com 29, você tinha mais então, 9 tinha uns anos. 6 anos por aí, passava já, né? 6, 7, 8. Eu entrei em 87. Você ficou de 17 até que ano? Eu fiquei de 87 a 96 como Paquita. Nossa, muito tempo. Porque tinha uma rotatividade, né, das Paquitas? Mas as Paquitas ficavam até 18 anos, né? Você entrou com quanto? Entrei com 10. E saiu 10 com para 18. 11. Saí com 18 e fiquei na produção como produtora, atriz, até 2001. Foi quando a Marlene e a Xuxa se separaram e eu achei por bem também. 2001 elas separaram? Achei por bem também, foi quando eu casei. A sua geração, quando você... E o programa da Xuxa acabou em que ano? Também em 2001. Ah, então não, foi. Aí 2001 aí ela foi fazer outros tipos de programa. Aí foi já fazer o Planeta Xuxa, aí ela foi fazer outros tipos de programa. Aí depois ela fez o da Imaginação, né? Foi fazer o Só Pra Baixinhos. Só Pra Baixinhos, que era na nuvem, no... Que era tipo... É que na minha visão, tipo, a Xuxa nunca saiu do ar. Sempre tipo era streaming hoje, né? Como se fosse... Sempre ela tava em alguma como coisa. se fossem streamings hoje. Mas na minha época a gente fazia programa diário no Brasil, diário na Argentina, semanal na Espanha. Você fazia na Argentina? A gente Mas olha, eu gravava. Aqui? Eu só tinha segunda-feira de folga, que era pra fazer unha, pra descansar e refazer mala. Aí eu tinha terça, quarta e quinta gravação no Teatro Fênix pra gravar 5 programas por dia. No Rio? 5, 10, 15. Gravava 15 dias no programa pra quinzenal. Quantas horas de programa era? 4? Era muito tempo. Era de 8 da manhã a meio-dia. Ganhou dinheiro que só a peste, né? Quem me dera. Aí a gente gravava terça, quarta, quinta. Na quinta-feira, aí na sexta-feira a gente viajava pra Argentina, gravava sábado e domingo na Argentina. Tinha que viajar pra lá pra fazer. A gente gravava daqui. Era como se fosse um voo fretado só pra gente, né? Não era fretado assim, mas era uma companhia que era só pra isso. Aí a gente gravava na Telefé, que é como se fosse a Globo daqui. Eu fui na Telefé lá visitar. Maravilhosa. E lá os fãs são muito mais fervorosos que aqui. Mais que o Brasil? O quê? Lá as pessoas, eles faziam carreatas e ficam do lado de fora do táxi com bandeira, com tudo lá. E lá o programa, as crianças de menor de 5 anos pode, porque aqui como é que é o nome daquele órgão dos menores? Não deixam, mas lá... Não é CAD, CAD é de música. Não, esqueci. ECA, não é ECA? Não, é dos menores, né? E lá na Argentina podia. Então eu tinha que trabalhar com criança de fralda no colo, pulando. Teve uma mãe que queria que eu levasse a criança embora pro Rio, para adotar a criança, o garoto só chorava, ficava com febre quando eu ia embora. Surreal. E aí gravamos disco na Argentina. Agora e aí nas nossas férias, janeiro e fevereiro, a gente ia pra Espanha para gravar o programa semanal, que era Xuxa Park, que era o Tele5, que é tipo a top das galáxias da Europa. E aí a gente gravava o programa pro ano inteiro. E agora quando veio a parada do documentário, te chamaram para gravar? Então, quando fizeram o documentário... Foi ano passado? Eu tava meio assim, né, com a Xuxa, né, por causa do negócio que aconteceu. A gente teve um ruído entre nossa amizade, que graças ao programa também do reality, que eu pude ir lá conversar. Na verdade, eu nem queria muito tocar nesse assunto. O Toco me perguntou, poxa, por que aconteceu? E eu contei, e amedrado também, e chorei e tal. E eu acho que isso também fez com que... Porque a gente sempre conversou pelo Zap. Só que não ficou mais aquela amizade que a gente tinha, porque eu já morei com ela, a gente tinha aquela amizade dela cuidar muito de mim, de ser aquela mãezona. E aí, como foi uma coisa que eu menti, depois pedi perdão, e a Xuxa tem uma coisa com mentira, ela não gosta de jeito nenhum e tal. E aí ela teve aquele tempo dela digerir aquilo tudo. E eu levei o maior susto quando me chamaram. Quando a Tati, que é a assessora dela, me chamou, Ana, pro documentário, eu falei, oi? E ela me recebeu com o maior amor, como se eu estivesse ainda naquela época de menina, sabe? E Aninha, e jogou pipoca em mim, e me cheirou, e me abraçou, e me agarrou. Então, assim, foi o maior presente. Eu saí da Grande Conquista, que foi um recomeço da minha vida pública, do meu recomeço, porque foi um programa que abriram, que deu a Record. A Record sempre, quando eu tô nesses altos e baixos da minha vida, ela sempre me puxa. Sim. E dessa vez foi um recomeço, um programa que eu tive voz, que eu tive
como contar até da minha história, que teve uma violência doméstica, psicológica, mas eu tive absolvição, tudo que aconteceu, acontece mesmo com mulheres que ficam vulneráveis a isso, mas tive absolvição, tudo, eu pude, não foi notificado isso, mas eu pude contar lá no programa, e essa reconciliação com a Xuxa. Você não foi chamada, no caso, pra gravar, foi agora no Não. lançamento, porque depois do programa a Xuxa sim. voltou a ter esse relacionamento com você. Sim. E aí, sobre o documentário, você já assistiu alguma coisa? Já. Eu tenho o primeiro. Apareço, tudo. A gente assistiu o primeiro. As paquitas, elas contam. Algumas meninas contam. Ela escolheu algumas paquitas para contar a nossa era. Então, tem a Andréa Veiga, que ficou a primeira, tem a Tatiana, que foi da nossa época. Então, algumas paquitas... A minha época, a Tatiana fala sobre a nossa época. A Andréa Que ela Veiga, é que trabalha com a Xuxa até hoje. que é a assessora dela. A Andréa Veiga conta da primeira época, quando veio da Manchete. E a Andressa conta da Nova Generation, que é a que trabalha como diretora lá da Globo e tal até hoje, que é uma grande amiga minha também. E o que você acha do que está viralizando muito, dessa coisa que está dividindo a opinião da polêmica Marlene Matos? Então, eu tenho muito respeito pela Marlene por tudo de coisas boas que ela me ensinou. Mas também sei desse lado dela. Me surpreendeu, sabe, Lucas, de saber que ela não reconhece que ela tinha esse lado errôneo dela, de pesar a mão de vez em quando, mas eu também a entendo, porque naquela época era uma época machista, que ela era uma mulher nordestina, jambo, né, uma mulher diferente de tudo, que ela tinha que ter voz no meio de uma Globo que era potência. Então, naqueles diretores todos, se ela não fosse, ela tinha que ser ouvida. Então, a forma dela ter sido ouvida, como nordestina, diretora e ser a potência que ela foi com a Xuxa, ela tinha que ser daquele jeito. Que pesou a mão? Pesou. Nós éramos meninas, éramos crianças. Então, o que a Xuxa está falando é que ela queria proteger a gente. E ela pediu até perdão pra gente. Ela falou, meninas, eu não sabia que vocês viviam isso, vocês me perdoem e tal. Então, o que eu fiquei surpresa da Marlene não reconhecer isso. Porque eu acho que ela podia ter falado, poxa, gente, foi a forma que eu achei para ser a profissional que eu fui, e deu certo, e fui sucesso. Mas, Xuxa, aconteceu isso, que bom que você se tornou essa mulher, que você tem essa cabeça boa. Eu, Ana Paula, faria isso. Eu, Ana Paula. Mas é a forma dela. Eu aprendi, sabe, Lucas, depois de tudo que eu vivi, que a gente tem que respeitar o outro. E essa exigência que acontecia com vocês era uma coisa, tipo assim, de... O que você lembra de grave, assim, de você não poder fazer isso, não ter uma vida? Como eu tenho meu livro, né, que eu conto tudo isso, né? Você conta? Conto tudo Dá um isso. espalhozinho pra nós. Uma página. Uma página? Existia, sim. A gente não podia, a gente tinha que ter tido notas altas na escola, não podia ter namorado. Não podia ter namorado, enquanto fosse Paquita. Oxi, mas por causa de não desfocar, sabe? Mas dá pra fazer escondida ali, não dá? Então, você viu, Eu gosto disso. você viu a agenda que eu falei. Como é que põe algum namorado? Você vai desfocar, você vai gastar energia com o namorado, você fica no telefone. Ali com um produtor, mas era um pedido dela, não pode namorar. Era uma orientação, não era, não era mandando. Mas aí, tipo, aí tirava uma nota baixa, aí ela descobria. Suspendia. Reclamava, você não ia fazer show, você tinha que parar para estudar. Gritava entendeu? com vocês? Ela saía do eixo de vez em quando, né? Às vezes não era com a gente, era lá na suíte. Batia também, não? Não, isso não existia. Bater? Exigia que os pais acompanhassem a gente, era uma obrigação. Essa coisa de postura, viajar, de elegância, então a gente tinha viajar muitas... e ficar trancada no quarto, aconteceu? Não, isso de trancar no quarto nunca existiu com a gente. Eu até me surpreendi que disse que não vai ter esse negócio da Xuxa, né? Eu não sabia nem disso. Assim, eu a via com muito cuidado com a gente, com a Xuxa. Via ela gritar muito, fazer muito isso com os homens, com a produção, com as coisas que ela tinha que direcionar para ficar pronto, sabe? Nos shows, ela sempre colocava na parede do show ao vivo, embaixo, profissional não tem babá. Por isso que eu até brinquei na casa. Gente, aqui não tem nenhuma babá, nenhuma funcionária. Porque eu aprendi isso. Então, assim, eu tive um pai militar, sabe? Meu pai era do exército português. Então, eu já tive uma orientação em casa muito rígida. Então, para mim... Não foi um choque muito grande, mas então, teve aquela roteando ali foi um pouco da Marlene Matos ali, foi? Sim. Sério? Ela te deu, foi uma referência? Eu acho que referência minha já... Até da frase, né? Da frase, né? A frase, eu sempre usei essa frase, né? Profissional não tem babá. Loucura. Dionísio, tu... Mas isso, gente, lembrando aqui que isso pra mim não causou trauma. Não tô falando mal de Marlene, pelo amor de Deus. Não tô aqui fazendo nada disso. Ela foi uma pessoa que me criou como profissional, sabe?
Então, assim, eu sou grata porque foi ela que escolheu minha carta, foi ela que me colocou aonde eu cheguei. Se tudo que eu tenho hoje, eu sou grata a ela ter escolhido em 2.000 cartas, uma única carta que a minha irmã mandou. A Xuxa é o lado do coração, que me ensinou a fotografar, é a minha mãezona, a minha irmã mais velha, é meu coração. Mas a Marlene me ensinou a ter disciplina, profissionalismo. E, independente dessa polêmica aí, eu gosto de respeitar tudo de bom que eu recebi da pessoa. Porque todo mundo tem os dois lados, o bom e o ruim. Então, assim, não quero aqui fazer, porque senão amanhã não tá em tudo que é lugar que eu vim aqui meter pau. E não é isso, pelo contrário. E eu tô ansioso pra ver os próximos episódios. Eu vi o primeiro, quero ver o Gente, que vai acontecer. assistam porque tá muito maravilhoso. Mas a Xuxa falou que tá bem pesado.